Olá, meus amores, tudo tranquilo? Vamos meter bronca aqui em mais uma equação horária do nosso querido movimento harmônico simples, MHS. Hoje vamos ver nossa terceira equação horária, que é a equação horária da aceleração. Muito interessante. O movimento harmônico simples é um movimento acelerado, tem aceleração, não esqueça disso. Não estou dizendo que a aceleração dele é constante, até porque não é. Até porque o movimento que tem aceleração constante é um movimento retilíneo uniformemente variado. Estamos no MHS, ele é um movimento que tanto a velocidade varia, como a gente viu no vídeo anterior, quanto hoje eu vou explicar a vocês que a aceleração também varia e explicá-los como é essa equação horária da aceleração do MHS. A equação em que a aceleração depende do tempo. Essa palavra horária faz menção a tempo, né? Lembra hora? Hora, tempo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Em primeiro lugar, já sabemos que o que é o MHS? Esse movimento de vai e volta, que é a projeção, por exemplo, aqui, numa reta horizontal, no eixo horizontal, a projeção do movimento circular uniforme. Quando a partícula em movimento circular uniforme dá uma volta completa, a sua sombra aqui embaixo, sua projeção aqui no eixo X vai e volta. E esse vai e volta é um movimento acelerado. Eu quero saber quem é a equação horária da aceleração do MHS, desse movimento de vai e volta. Beleza, pessoal? A dica é, vamos ver quem é a aceleração do movimento circular uniforme. A gente sabe que é uma aceleração que muda a velocidade em direção e sentido. O módulo da velocidade do movimento circular uniforme, ela não muda. Não é um movimento uniforme? Então o módulo da sua velocidade é sempre o mesmo, é o mesmo valor. Agora, nesse ponto aqui a velocidade é para cima, a direção vertical. Nesse ponto aqui eu tenho o sentido para cá, direção inclinada. Então a direção e o sentido da velocidade em cada ponto da trajetória estão variando. Quando a direção e o sentido variam, existe uma aceleração que nos indica isso, que é a aceleração centrípeta. É a aceleração que aponta para o centro. Então essa daqui, ó, por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui da trajetória circular, esse ponto específico, vamos estudar esse ponto aqui e generalizar para todo o resto. Nesse ponto aqui, a partícula tem uma aceleração que aponta para o centro da trajetória circular. Olha aqui, é a nossa querida aceleração centrípeta. Olha aqui, que ela aponta para o centro. Ela existe toda vez que a velocidade do corpo varia em direção e em sentido. É o caso aqui do nosso movimento circular uniforme. O módulo da velocidade é o mesmo, não muda. Mas a direção e o sentido da velocidade do MCU mudam. Por isso que tem uma aceleração que aponta para o centro da trajetória, que é a nossa famosa aceleração centrípeta. Ela é a aceleração resultante do movimento circular uniforme. Beleza, pessoal? Estou fazendo uma revisão rápida de tudo que a gente já viu. Joia? Só que veja, para o movimento harmônico simples, como ele está se processando aqui na horizontal, ó, ele está indo e voltando, à medida que essa bolinha aqui em MCU vem para cá, sua sombra acompanha vindo para cá. Quando o MCU, a bolinha em MCU vem para cá, a sua sombra está retornando, entendeu? Então essa ida e volta é do movimento harmônico simples. Quem é a aceleração do movimento harmônico simples? É igual à aceleração centrípeta do movimento circular uniforme? Não é. Mas tem a ver? Tem. A componente horizontal da aceleração centrípeta é a aceleração do movimento harmônico simples em cada instante. Entendeu agora, pessoal? Então essa é a dica para você entender. Ó. Vou colocar aqui para você entender. Ó, quem é a aceleração do movimento harmônico simples em cada instante? Ela é o quê? Bem, ela é igual a componente, entenda isso que eu estou explicando, componente horizontal da aceleração do movimento circular uniforme, que no nosso caso aqui, a aceleração resultante do movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta. Não esquece disso, tá bom? Então eu preciso descobrir quem é a componente horizontal da aceleração centrípeta. Quando eu descubro isso para cada ponto da trajetória, estou estudando esse ponto aqui em específico, eu vou saber quem é a aceleração do movimento harmônico simples. Beleza, pessoal? Ronaldo, como é que você faz para descobrir a componente horizontal da aceleração centrípeta? Fácil, faça assim, ó. Primeiro, você vai ligar aqui o centro até a partícula que está em MCU, nesse ponto específico que eu estou estudando, e vou traçar esse ângulo aqui, que é o ângulo que eu vou chamar de θ. O nome dele é fase. O que é fase? É o ângulo percorrido pela partícula em MCU. Essa partícula sai daqui para cá, ela se desloca aqui, é uma trajetória linear,
Mas além dessa linha percorrida, essa partícula descreve esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é chamado de fase, tá bom? É o ângulo entre o raio, tá vendo, da trajetória circular e a horizontal. Isso é chamado de fase. Aqui no primeiro quadrante eu tenho essa fase. No segundo quadrante eu vou ter outra fase. No terceiro quadrante eu vou ter um ângulo maior, outra fase. E no quarto quadrante aqui eu vou ter outro ângulo maior ainda, outra fase maior, que é a fase do quarto quadrante. Cada quadrante do movimento circular uniforme vai ter uma fase. E isso implica na sua sombra projetada aqui na horizontal, que é o movimento harmônico simples. Tá bom, pessoal? Então, nossa intenção é descobrir quanto mede a componente horizontal dessa aceleração centrípeta aqui, tá bom? Em primeiro lugar, você desenha aqui a fase, coloca o ângulo que é a fase e faz assim agora. Veja que interessante. Se eu prolongar aqui o raio, olha que interessante, e eu traçar aqui uma horizontal, você concorda que isso daqui é a continuação do raio? É. Isso aqui é uma horizontal? É. Perceba que o raio e a horizontal formam um ângulo θ, que é a fase. Então, a continuação do raio e a horizontal, isso aqui está meio feioso, mas é horizontal, tá bom? A continuação do raio, que tem a mesma direção do raio, claro, e a horizontal formam que ângulo? A fase, θ. Então aqui vai ser θ, tá vendo que legal? Então, se eu prolongar aqui para cá essa horizontal, ó, perceba que esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice. Aqui é um vértice, aqui você tem um ângulo na frente do outro. Então, eles são opostos pelo vértice. A geometria plana prova que esses ângulos aqui são congruentes, têm a mesma medida. Então, aqui vai ser θ. Olha que legal? Então, se aqui for 30 graus, aqui vai ser 30 graus. Se aqui for 40 graus, aqui vai ser 40 graus. A gente aprende isso quando a gente é oitavo ano. Olha que legal. São retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses dois ângulos aqui são chamados de alternos e internos. Eles estão dentro das retas paralelas e estão se alternando. Ângulos alternos e internos, a gente aprende que eles são congruentes, de fato. E eu mostrei a você que são, porque eles são aqui, ó, opostos pelo vértice. Tá bom, pessoal? Então, que isso fique bem claro. Eu vou ter aqui a aceleração que aponta para o centro. Deixa eu desenhar ela aqui bem devagarzinho para você entender. Essa é a nossa aceleração centrípeta, tá vendo aqui, ó? E ela forma um ângulo com a horizontal, que a gente está vendo aqui, que é a fase, né? A fase colocada aqui em cima, que são congruentes, é o mesmo valor. Então aqui, ó, fase. Pronto. A partir daí, eu vou descobrir quem é a componente horizontal dessa aceleração centrípeta. Essa componente horizontal é o que, gente? Responda para mim. A aceleração do MHS. Isso, é a aceleração do MHS, como eu expliquei aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu destacar isso para você quando você for estudar. Fazer o seu resuminho aí com as suas palavras, sem perder essa essência daqui para você relembrar, tá bom? Pronto, vamos decompor essa aceleração. Ela é uma aceleração estilo sudoeste, porque ela está assim, né? Sudoeste, ela tem um pedaço que aponta para o sul e um pedaço que aponta para a esquerda, que é o oeste. Então ela vai se dividir, ela vai se transformar em dois vetores. Um que aponta para baixo, mais um vetor que aponta para a esquerda. Esse é o vetor sul, esse é o vetor oeste. Olha que fácil, isso é a rosa dos ventos. Muito abordado em geografia. Eu gosto muito para explicar a parte vetorial da física. Então, sul mais oeste vai dar o quê? Sudoeste. Olha que legal. Qual dessas componentes interessa para a gente para estudar um movimento harmônico simples que está se processando na horizontal? Muito bem, é a componente horizontal. Então, essa aqui é a aceleração do movimento harmônico simples. Beleza? Nesse instante aqui, essa componente horizontal ela vai ser projetada aqui embaixo na sombra. Ó, aqui, ó. Essa daqui, tá vendo? Essa aqui é a nossa aceleração dessa sombra que está em movimento harmônico simples. Essa aceleração aqui é essa. Então, se eu descobrir o módulo dessa aceleração, eu descubro o módulo dessa aceleração, que é o que a gente quer. Beleza? E o valor dessa aceleração, a gente vai descobrir que é uma equação horária da aceleração do movimento harmônico simples. Ô, Ronaldo, como é que faz para a gente descobrir quanto mede esse vetor aqui? Fácil, vou te explicar agora. Aqui, ó. Você vem aqui nessa figura inicial, onde tem a aceleração centrípeta e a fase, e traça o nosso querido e bom triângulo retângulo. Olha que legal. Quem interessa para a gente é o cateto horizontal, que ele, a medida desse cateto horizontal, o valor dele, corresponde ao módulo da componente horizontal da aceleração centrípeta, que é a aceleração do MHS, nesse instante, tá bom? Então vamos lá. Todo cateto, a gente já sabe que ele é sempre a hipotenusa vezes o cosseno ou vezes o seno.
Como esse cateto está junto desse ângulo aqui, está colado com o ângulo, ele vai ser a hipotenusa, que é a aceleração centrípeta, multiplicado pelo cosseno de θ. Por que cosseno, Ronaldo? Porque esse cateto aqui está com o ângulo. Quando tiver com o ângulo junto do ângulo, eu boto o cosseno do ângulo. Não é fácil? Todo triângulo retângulo é assim. Todo cateto é uma hipotenusa, vezes um cosseno ou um seno. Basta você observar se esse cateto está junto do ângulo ou longe do ângulo. Quando ele estiver longe do ângulo, você vai usar a função seno. Quando ele estiver com o ângulo, você usa cosseno. Beleza? Revisando tudo que a gente já viu com muita calma. Então vamos lá. Então essa aceleração do mhs vai ser A vezes cosseno da fase. É isso aí, pessoal. Agora, um detalhe importante. Observe que essa aceleração aqui, ela está apontando a favor ou contra o eixo x? Contra. Como ela está apontando contra, para eu dizer que ela está apontando contra o eixo x algebricamente, eu preciso colocar um sinal de menos. Então eu boto aqui um sinal de menos. Só para dizer que a aceleração nesse instante é um vetor que está apontando contra o eixo x. Só para isso, tá? Isso vai servir para qualquer um dos quadrantes. Não importa se a partícula está aqui, se ela está aqui embaixo, se ela está aqui em cima, não interessa. Note que a aceleração do mhs, né, o seu módulo, depende do cosseno. E o cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrante, a trigonometria explica isso. E ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante, tá bom? Aí, quando você pega esse sinal de menos e coloca ele aqui nessa expressão, e você faz as contas aqui, você realmente corrige, você mostra quando a aceleração é positiva, quando ela aponta a favor do eixo x, e quando a aceleração é negativa, quando ela aponta contra o eixo x. Esse sinal de menos vai dar essa correção, vai consertar de fato os sinais da aceleração do mhs. Tá bom, pessoal? Então sempre bote o menos. Não importa se eu estou provando aqui para um instante da partícula do MCU no primeiro quadrante. Serve para qualquer quadrante essa minha análise. Essa minha análise aqui é geral, tá bom? Então a gente aprendeu o que agora? Veja, fácil. A gente aprendeu que a aceleração do mhs é sempre A que multiplica cosseno da fase. E tem que botar o sinal de menos. Só isso, pessoal. Veja, você pode estar se perguntando aí, ô Ronaldo, não é equação horária? Então cadê o tempo? Muito bem, pergunta linda. Temos que fazer aparecer o tempo aí. Aí você vai lembrar de minhas aulas passadas que esse ângulo aqui é o ângulo varrido por uma partícula que está em movimento circular uniforme. Então essa fase aqui você pode deduzir, pode encontrá-la. E eu fiz em aulas passadas. Relembrando, como é que eu acho a fase? Você lembra? Θ0 mais ômega-t. Isso, esse aqui, ó. Θ0 mais ômega-t. O que é isso? A fase, que é o ângulo percorrido pela partícula MCU, é a fase inicial, é o ângulo inicial onde eu começo a estudar o movimento circular uniforme. Esse ômega aqui, letra grega ômega, é a velocidade angular. No mhs ela recebe o nome de pulsação, são sinônimos nesse contexto aqui, e t é o tempo. Pronto. Isso aqui é a fase Θ0 mais ômega-t, nunca esqueça. Então eu vou pegar essa fase e vou substituir aqui, ó. Vai ficar assim a nossa função horária, nossa equação horária. Vai ficar menos A cosseno de θ. Mas quem é a fase? Θ0 mais ômega-t. Substituo. Θ0 mais ômega-t. Agora apareceu o tempo, ó. Tenho a aceleração do mhs em função do tempo. O que é isso? É uma equação horária da aceleração. Coisa linda, né, gente? A física. Pronto, tá vendo, pessoal, como é tranquilo? Então essa é a nossa equação horária da aceleração do mhs. Vamos fazer uma questão para a gente consolidar bem esse assunto? Separei aqui para vocês. Ó. Vamos ler, vamos fazer rapidinho. Ó, questão 1. Rapidinho, mas com calma. Um mhs, um movimento harmônico simples, movimento de vai e vem, tem as seguintes características. Período 3 segundos, é o tempo que a bolinha vai e volta. Ângulo inicial, fase inicial, 3π sobre 2 radiando. Quando não tem a unidade de ângulo, subentende que é radiano, tá? E a amplitude é 5 metros, ou seja, esse mhs, ele começa aqui, ele tem a posição 0, posição de origem, tem a amplitude, que é a máxima distância em relação à origem, 5, e aqui vai ter amplitude negativa, né, simétrica, que é menos 5. O mhs fica indo, ó, de 5 a menos 5, passando pela origem aqui o 0. Isso é o mhs, tá? Amplitude é a máxima distância em relação à origem. Beleza. Qual é a equação horária da aceleração desse mhs? Vamos meter bronca. Vamos lembrar? Me ajude aí, por favor. Como é que eu acho a aceleração no mhs, a equação horária? É uma aceleração que depende do cosseno ou do seno? Você lembra? Do cosseno, muito bem. Escutei sua voz aí, viu? A aceleração do mhs, ela é a aceleração do MCU, que é a aceleração centrípeta,
vezes o cosseno da fase. Tá faltando alguma coisa aí, pessoal? Muito bem, o sinal de menos, tem que colocar, né? É o sinal que diz pra gente com segurança qual é o sinal correto, ou negativo ou positivo, da aceleração do MHS. Você pode estar se perguntando aí, Ronaldo, se você bota um menos aqui, o valor da aceleração do MHS não vai ser negativo sempre não? Eu te respondo, não. Depende desse cosseno. Quando esse cosseno for positivo, sim, vai dar uma aceleração negativa. Mas quando esse cosseno aqui for negativo, ó, menos com menos vai dar mais, aí dá uma aceleração positiva. Quer dizer que ela está apontando a favor do eixo X. Mas peraí, a gente quer a equação horária. A equação horária a gente sabe que tem que substituir o valor de θ, né, que é a fase. Então eu faço assim, a aceleração do MHS vai ser menos A cosseno da fase. Mas quem é a fase? θ0 mais ômega-t. Não esqueça disso. Quem é a fase? θ0 mais ômega-t. Pronto, enfim, essa é a nossa equação horária da aceleração do MHS. Vamos substituir agora? Temos o período, que é o tempo de ida e volta, ou o tempo de uma volta completa, no movimento circular uniforme. Temos a fase inicial, temos a amplitude, mas se você observar aqui, não temos o ômega, que é a nossa pulsação. Como é que acha esse ômega, que é a pulsação, que também é a velocidade angular para o movimento circular uniforme? Se é a velocidade angular, o nome está dizendo tudo. É só você pegar o ângulo e dividir pelo tempo. Eita, grandeza importante para o MHS, essa velocidade angular, né? Ela é muito importante, tem que saber isso aí. Então vamos substituir. Qual foi o tempo que ele deu? Ele deu o período, que é 3 segundos. Só que o que é o período? É o tempo de uma volta. Quanto vale o ângulo de uma volta? 360 graus. Beleza, mas vamos trabalhar em radiano, que é a unidade do SI. Um ângulo de uma volta, no SI é 2π. 2π radiano. Então aqui, ó, 2π radiano. Toda vez que aqui for o período, aqui você bota 2π. Claro, período é o tempo de uma volta, então tu vai ter que botar o ângulo percorrido em uma volta, que é 2π radiano. Beleza. Resposta, 2π sobre 3 radianos por segundo. Essa é a nossa querida velocidade angular, que é o 2, tá? Que eu vou substituir aqui, beleza? Falta mais alguma coisa para a gente substituir? Falta. Temos que achar essa aceleração aqui, ó. Quem é essa aceleração? É a aceleração do movimento circular uniforme, que é a nossa querida aceleração centrípeta. Muito bem. Como é que acha a aceleração centrípeta? Lembrando aulas passadas, de MCU que a gente já viu aqui. A aceleração centrípeta é só você pegar a velocidade angular ao quadrado e multiplicar pelo raio da trajetória circular. Só que quando eu faço o paralelo com o MHS, o raio da trajetória circular, olha aqui, meus amores, o raio da trajetória circular é a própria amplitude. Aqui é a posição 0, aqui é a posição menos A, aqui é a posição A. A amplitude, tá vendo? Então, daqui para cá temos a amplitude do MHS, que coincide com o próprio raio. Então, o raio é a amplitude. Não esqueça disso para MHS, tá bom? Voltando para cá. Então, o raio é a própria amplitude. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar ômega ao quadrado vezes a amplitude. Desculpa aqui, a amplitude. Vamos substituir agora? Quanto vale ômega ao quadrado? Ômega não é 2π sobre 3? Aí vai ficar 2π sobre 3 elevado ao quadrado. Vezes a amplitude, que é a máxima distância em relação à origem do MHS, que ele deu, 5 metros. Substituo aqui por 5. Fazer a conta com calma. Eleva a fração ao quadrado, tanto o numerador quanto o denominador. 2π ao quadrado vai dar 4π ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 5. Então, a aceleração do MCU, a aceleração centrípeta, vai ser, multiplica 5 vezes 4, 20, π ao quadrado, dividido por 9. Como está tudo no SI, a aceleração centrípeta é uma aceleração, então tem unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Olha aí. Essa não é a aceleração do MHS. Essa é a aceleração do MCU, que quando eu faço a multiplicação por esse cosseno e coloco o sinal de menos, aí eu encontro a aceleração do MHS. Pronto. Agora a gente pode substituir. Já temos tudo. Você me ajuda? Vai ficar assim, ó. A aceleração do MHS vai ser... Acompanhe comigo aí, pessoal. Vai ser, me ajude aí, menos... Quanto é a aceleração centrípeta? Aqui o cálculo, aqui. 20π ao quadrado sobre 9. Vezes o cosseno de fase inicial, θ0, ele deu 3π sobre 2, mais velocidade angular, que a gente achou aqui, ó, fazendo o cálculo com calma, 2π sobre 3. Que a velocidade angular também é chamada de pulsação. E multiplica pelo tempo. Ô, professor, tem que deixar o tempo? Tem. Não é equação horária? Então ela tem que depender do tempo. Isso é aceleração que depende de cada instante de tempo. Por isso que é chamada
equação horária da aceleração. Viu que não é tão complicado? Dá para você entender. Entender, se decorar essas fórmulas é problema. Mas entendendo, fica até fácil de você memorizar. Valeu, pessoal. Espero ter ajudado. Bons estudos. Até a próxima. Não esquece, a física é linda. Tchau. Prazer em ajudar vocês.